Hoje eu trago para vocês 5 elementos da arquitetura tradicional brasileira que nós poderíamos resgatar para as nossas casas. A gente está fazendo aqui no escritório um projeto de um casal onde a casa deles, eles queriam muito que fosse uma casa com cara de casa. Então eles pediram para nós que não fosse nada como uma casa caixa, reta, com vidro, cinza. Eles queriam aquela casa de vó, aquela casa gostosa, que recebe. E pensando no projeto deles, eu achei interessante trazer isso para vocês também. Como que a gente poderia trazer novamente essa casa com cara de casa para os nossos dias atuais? Bom, acho que faz muito sentido a gente resgatar isso da arquitetura tradicional brasileira. É por isso que esse assunto vai sempre voltar às características que predominam aqui no nosso país. Então vamos lá, quais são esses elementos? Olha, gente, tem vários. Eu vou falar 5, mas eu acho que eu vou lembrar demais, tá? O primeiro deles é o telhado aparente. Eu sei que o telhado é mais caro do que a telha sanduíche, a telha metálica, mas ele ajuda muito no nosso país em questão térmica. O telhado aparente, além dele trazer essa robustez, essa imponência para a fachada, a gente consegue trabalhar com ele os beirais mais largos. Então, esses beirais ajudam muito a projetar sombra e deixar os ambientes internos mais frescos. Outro ponto que é muito gostoso de ver aqui no Brasil, que é muito a nossa cara, são as janelas, as esquadrias coloridas e com aquelas molduras, aquelas treliças em ferro, em madeira. Isso daí me lembra muito Minas Gerais, uma viagem que eu fiz há pouco tempo atrás. E como traz alegria, né? Como essas casas com molduras diferentes ou a cor da própria janela colorida traz essa bossa, essa expansividade que o brasileiro já tem por natureza. Então, nós estamos no clima tropical e a gente pode usar isso a nosso favor. Outro ponto são as varandas. Eu sei que muitas vezes a gente tem um terreno limitado, mas a varanda ou o alpendre, que é aquele que fica na entrada da casa, eles podem trazer essa cara de aconchego e tem uma recepção muito melhor do que às vezes uma porta de 6 metros de altura que causa uma certa imponência. Então as varandas, elas podem sim ser desenhadas, projetadas em linhas mais contemporâneas, não precisa ser aquela super rococó da avó, mas elas ajudam principalmente na questão térmica e elas trazem, igual eu falei, esse aconchego, porque lá é um lugar onde as pessoas sentam para conversar, para tomar um café, para ver a rua, então elas podem de novo ser incorporadas para a nossa vida. Outro elemento são os ornamentos. Hoje a gente tem casas muito chapadas, lisas, né? E eu sei que a mão de obra, muitas vezes o pedreiro, talvez não tenha mais essa artimanha de conseguir projetar os frisos, os detalhes, os pináculos, enfim, molduras, né? Mas são elementos que fazem toda a diferença. Igual eu sempre falo quando a gente está falando da parte interna da casa. Os detalhes é que vão dar o tom da casa. E aqui na fachada é a mesma coisa. São os ornamentos que dão aquele finalzinho, toque final, a cereja do bolo. E por fim, o último elemento são os ladrilhos hidráulicos, que aqui a gente pode trabalhar com coisas mais atuais, que são as cerâmicas, né? Que são aqueles azulejos coloridos. Isso é muito gostoso de ver que a gente pode ter aqui no nosso país e é muito da nossa brasilidade. Inclusive, aqui em Araras, a gente tem a cerâmica antiga, que é uma cerâmica tradicional, maravilhosa, com desenhos belíssimos e atemporal. Então, essa jogada de cores, onde a gente pode fazer um tapete de piso, seja na cozinha, seja na entrada da casa, tudo isso traz um pouco mais de alegria, de cor e dessa carinha de antigo que traz para nós a sensação da casa com cara de casa. Bom, e um extra aí que eu não poderia deixar de falar são 2 elementos importantíssimos e muito abundantes no nosso país, que é o tijolo e a pedra. Por que não voltar a utilizá-los? Eles são perenes, eles duram ao tempo. Diferente às vezes de um revestimento de porcelanato, um revestimento 3D. Além deles trazerem essa elegância do material natural, eles são coisas que a gente casa, né? Eles vão durar a eternidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se você quer uma casa com cara de casa, venha falar com o Pianizola Arquitetos. Nós estamos aqui ansiosos por
por clientes que querem um lar gostoso, aconchegante. Até mais!